Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Você pode botar aqui o texto no telão, Braga, por favor, ou não sei quem é que está lá na imagem. Efésios, capítulo 2, verso 10. Capítulo 2 de Efésios é um capítulo muito conhecido e até muito citado, muito especialmente nos versos 8 e 9, que nós conhecemos muito bem. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, mas é um presente, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, ou por aquilo que fazemos, ou por nossos méritos pessoais, mas somos salvos pela graça de Deus. E aí no verso 10, ele vai completar o que ele falou lá nos versos 8 e 9, dizendo o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Por que é que, pode deixar esse versículo projetado aí direto, por que é que o apóstolo Paulo está falando sobre obras aqui, para fazermos boas obras, se no versículo anterior, no versículo 9, ele disse que a salvação não vem pelas obras, mas é graça de Deus. E agora no verso 10, ele diz que nós fomos preparados para as boas obras. Foi justamente para deixar claro que se aquilo que fazemos de bom não é mérito pessoal que conte para a salvação, porque o que conta para a salvação não são os nossos méritos relativos, porque nós somos relativamente bons. Você pode ser um bom caráter, você pode ser um bom funcionário, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom amigo, você pode ser um bom filho, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cônjuge. Você pode ser um bom vizinho, você pode ser uma pessoa confiável. Eu conheço pessoas de grande caráter. Eu, pessoalmente, conheço pessoas de grande caráter que não têm nenhuma ligação com fé e nenhuma ligação com religião. E, no entanto, têm um caráter firme, pausado, equilibrado, aprumado. Como também conheço pessoas que lidam com as adversidades da vida sem discursos religiosos, com uma maturidade muito grande, vendo as adversidades da vida, as doenças, os infortúnios como parte da vida. Encaram isso com uma lucidez, com maturidade, sem a necessidade de discursos religiosos, dos clichês que normalmente costumamos usar, e que às vezes aceitam e se adaptam às limitações que a vida lhes impõe, às condições que a vida lhes impõe, se adaptam a isso com tanta maturidade, com tanto equilíbrio. E quando você vai ver, a pessoa não está ligada a nada, não está ligada à igreja, não está ligada à fé, não está ligada a nada. Simplesmente é uma pessoa madura, uma pessoa lúcida, uma pessoa equilibrada. Então eu conheço muita gente assim, sei que você também conhece. Só que esses méritos são todos méritos relativos. Ninguém é perfeito naquele exame que normalmente foi colocado pelo Senhor Jesus Cristo para fazermos a nós mesmos, dizendo que os mandamentos se resumem a 2, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo.
e de modo perfeito. Ninguém consegue amar a Deus acima de tudo, o tempo todo, a vida toda, sem falhar nenhuma vez. E da mesma forma, ninguém consegue amar o próximo a vida toda, o tempo todo, sem falhar nenhuma vez. Não existe isso. Então nós somos apenas relativamente bons, nós não somos absolutamente bons. Então, se eu quiser usar a minha bondade relativa, ou o meu caráter, para mostrar a Deus e dizer, olha, eu mereço a salvação, eu não consigo. Porque não é exatamente o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que mostra quem eu sou, mas o que eu sinto. Eu posso não ter matado ninguém, mas posso sentir uma raiva enorme de uma pessoa e desejar que ela morra. E para Jesus isso é a mesma coisa. Eu posso não xingar ninguém, mas eu posso curtir uma mágoa e alimentar um ressentimento dentro de mim a vida inteira. Então não existe esse negócio de ser perfeito em termos de amar a Deus e amar o próximo. Nessa prova todos nós ficamos devendo. Nessa prova todos nós somos reprovados. E o que Paulo está dizendo é que, porque não existe uma bondade absoluta, porque nós não temos méritos absolutos, nós não podemos esfregar isso na cara de Deus, dizendo, olha, eu mereço entrar no céu por causa disso. E até por causa disso, então, o Senhor Jesus Cristo veio, como nós conhecemos a história do Evangelho, entregou a sua vida por nós, nos substituiu, morreu em nosso lugar, e aí é que Paulo diz, nós não somos salvos por aquilo que merecemos. Nós somos salvos porque Deus resolveu nos salvar em Cristo pela sua graça. Porque se Ele quisesse nos julgar pelo que somos e pelas nossas justiças pessoais, todos nós sairíamos perdendo. Então Ele colocou todo mundo debaixo da mesma culpa para poder salvar todo mundo em Cristo. Isso é que é a graça de Deus. Só que o fato de nós sermos salvos pela graça coloca sobre nós uma responsabilidade muito maior, porque justamente por sermos salvos pela graça, e aí vem o versículo 10, o apóstolo Paulo diz, bom, agora que vocês então sabem que a salvação vem pela graça e não pelo que vocês fazem, façam com que a graça de Deus tenha valido a pena para vocês. E vivam com essas boas obras, boa conduta, bom comportamento, fazendo coisas boas, dê o nome que você quiser, viva fazendo com que isso seja um reflexo do fato de você ter sido salvo pela graça de Deus. Só que deste versículo, eu gostaria de destacar uma palavra. E hoje eu quero falar com vocês sobre literatura e Bíblia. Literatura e Bíblia, por um motivo muito simples. Porque nesse verso 10, onde nós lemos ali, porque somos criação de Deus, a palavra criação, no grego, que é a língua em que Paulo está escrevendo, a palavra criação é a palavra poema. A palavra poema, nós temos muitas palavras no grego que dão origem a certas palavras em português que usamos. Por exemplo, oftalmos é olho em grego. Por isso que o médico que trata dos nossos olhos se chama oftalmologista. E poema é a palavra da onde vem a palavra em português poema, que no fundo é uma criação. O poema é uma criação artística. O que Paulo está dizendo aqui, em termos literais, é o seguinte: porque somos os poemas de Deus, os poemas escritos por Deus, os poemas artísticos de Deus. E ele está dizendo, então, vivam como poemas de Deus que vocês são. E é aqui que eu quero fazer com vocês essa vinculação entre literatura e Bíblia, porque era nisso que Paulo estava pensando, era na comparação com uma obra literária, que é o que nós chamamos de poema. Literatura tem tudo a ver com Bíblia, porque a própria Bíblia é uma literatura. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Esses 66 livros fazem parte da literatura universal. É a literatura que permanece para sempre, juntamente com Shakespeare, com Balzac,
juntamente com Dostoiévski, que são clássicos da literatura. A Bíblia vem muito antes disso, muito anterior a todos esses, e permanece, no mínimo, como uma das obras literárias mais importantes produzidas na literatura universal. Então, Bíblia e literatura tem tudo a ver, porque Bíblia é livro. Bíblia são livros. Bíblia é biblioteca. Bíblia é estante. Agora, mais do que isso, quando nós falamos em literatura do tipo de um poema, por exemplo, que é a palavra que Paulo está usando aqui, nós estamos falando de algumas características, e talvez isso não tenha escapado da visão de Paulo ao usar essa palavra específica, até porque na literatura greco-romana, que Paulo conhecia muito bem, a poesia tinha um lugar muito próprio, desde Homero com a Ilíada e Ulisses, tem um lugar importante na cultura greco-romana. Quando Paulo utiliza essa palavra e quando Paulo nos chama de poemas, o que é que ele está querendo dizer? E para nós sermos poemas de Deus, como é que Deus nos escreve? Então, se nós queremos ser poemas de Deus, de que maneira Deus nos escreve para sermos esses poemas, ou essa poema de Deus? Há pelo menos 4 características quando um poeta faz seus versos, ou quando um autor escreve um poema. Há pelo menos 4 coisas que têm que ser levadas em considerações e que têm intrinsecamente a ver conosco, nossa vida, nossa experiência de fé e aquilo que o apóstolo Paulo está aqui dizendo no versículo 10. Como é que nós nos tornamos poemas de Deus? Em primeiro lugar, poema precisa ter conteúdo. Poema, para dizer alguma coisa, precisa ter conteúdo. Precisa ter o que dizer. Um poeta, quando se senta para escrever um poema, ele está querendo passar para o papel algo que venha de dentro dele, da sua experiência de vida, da sua vivência, daquilo que ele viveu e experimentou e quer transformar em palavras. O poeta Ferreira Goulart costumava dizer que a arte existe porque a vida não basta. Isto é, a realidade não nos é suficiente, a gente precisa de algo que transcenda a realidade. Uma pintura, um quadro, uma escultura, uma música, um livro, um poema, um romance, algo que nos toque a alma, porque a realidade não basta. Se estivéssemos escravizados ao dia a dia, massacrante do comer para dormir, e do dormir para comer, e do trabalhar para sustentar-se, e do sustentar-se para trabalhar, se nós estivéssemos restritos a isso dia a dia, sem um filme que pudéssemos assistir para mexer com nossas emoções, sem uma música que pudéssemos ouvir e com a qual nos identificássemos, sem algo que pudesse transmitir nossas emoções, nós enlouqueceríamos. Então, a primeira coisa que um poema precisa ter é conteúdo, substância, concretude. A primeira coisa que nós precisamos para sermos poemas de Deus é esse conteúdo que a palavra de Deus nos dá, é essa experiência que a fé no Evangelho nos dá, é essa concretude que a nossa comunhão com Deus nos fornece. Ninguém pode ser poema de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Ninguém é poema escrito por Deus se Deus não formar conteúdo dentro dele. Se ele não tiver o que dizer, se ele não tiver o que transmitir, se ele não tiver o que testemunhar. Então, o que Deus vai fazendo conosco na nossa vida é nos dar conteúdo. O que nós vamos passando nessa vida e o que nós vamos experimentando, desde o momento em que conhecemos o Evangelho e a maneira como vamos amadurecendo espiritualmente, é ter conteúdo
para sermos melhores. Conteúdo para sermos maiores. Conteúdo para vermos melhor. Conteúdo para andarmos melhor. Não existe poema sem conteúdo, não existe criação de Deus sem conteúdo. A segunda coisa que acontece com o poema é a questão da identificação. Vamos falar nos poemas mais conhecidos da literatura bíblica, que são os salmos, por exemplo. Hoje a gente leu um salmo aqui logo no início do culto. Você deve ter seus salmos prediletos, mas uma coisa que acontece quando a gente lê um salmo é se identificar com algumas coisas ali que o salmista está dizendo. O salmista está inseguro, eu também já estive inseguro, eu sei como é estar inseguro. O salmista está com medo, eu também já tive medo, eu sei o que é isso. O salmista está se sentindo sozinho, eu já me senti sozinho, eu me identifico com isto. O salmista está aflito, eu sei o que é a aflição. O salmista está agradecido, eu sei o que é ter sentimento de gratidão. E a gente vai assim se identificando com o que os salmos estão escrevendo, com o que os salmos estão expondo, porque um poema acaba sempre se identificando com o leitor. Os nossos poemas prediletos são aqueles com os quais nós nos identificamos, e a identificação é uma das coisas mais importantes na experiência humana. Isso me faz lembrar o Tomás. Tomás é um rapaz que nós conhecemos em São Paulo, na igreja em que cresci, e que perdeu um braço num acidente. E o fato de ter perdido aquele braço no acidente causou-lhe uma revolta. E ele, o tempo todo em que esteve internado no hospital para tratamento, não queria receber ninguém, não queria ver ninguém. Ele não entendia como é que Deus tinha deixado ele perder aquele braço. Como é que seria a vida dele agora sem aquele braço? Numa revolta e num ressentimento. Aí ele contando para a gente um dia que a coisa começou a mudar completamente, quando ele estava no quarto dele de hospital, trancado em si mesmo, e aí apareceu a cabeça de um senhorzinho, colocou a cabeça para dentro da porta do quarto, dizendo: posso falar com você? Ele falou: não, que eu não quero falar com ninguém, não estou recebendo ninguém. Aí esse senhor botou o corpo todo para dentro e mostrou para ele o cotoco do braço que lhe restava e disse para ele: eu também perdi o braço. Eu também perdi o braço. 5 palavras, mas que transformaram a vida do Tomás. Como se ele dissesse: ninguém nesse hospital vai entender o que eu estou sentindo a não ser este que agora chegou aqui. Eu também perdi o braço. Nós temos uma necessidade enorme de nos identificarmos, de termos esses elos de identificação. E quando Deus trabalha conosco é justamente para que nós possamos nos identificar, não só nos identificarmos, por exemplo, com Cristo, porque quando o Evangelho diz que todas as dores pelas quais nós passamos, Cristo já passou antes de nós, nós nos identificamos com Ele, como também servimos de identificação para outras pessoas. Nós nos comunicamos melhor com os que sofrem quando sofremos. Nós sabemos entender o que é ficar internado num hospital quando já estivemos lá. Nós sabemos entender o que é ficar desempregado, perder o emprego, perder o sustento, quando já passamos por isso. Esses pontos de identificação são extremamente importantes para que possamos abençoar uns aos outros. Por isso que nós não gostamos das pessoas perfeitas. Por isso não gostamos dos que contam vantagens. E por isso não gostamos dos que querem parecer que são melhores do que nós. Porque os que parecem perfeitos, os que contam vantagem e os que fazem questão de tentar mostrar que são melhores que nós, rompem com o elo de identificação que podemos ter com eles.
Por isso, a pior coisa que podemos fazer, se queremos nos identificar com alguém, é querer nos colocar acima dela. Porque no fundo, estamos todos no mesmo barco, somos da mesma massa e estamos na mesma situação diante de Deus como aqueles que dependem da graça. E todos nós dependemos da graça. A terceira coisa que acontece num poema é a questão estética. Um poema precisa ter estética. E ele vai valer cada vez mais quanto mais estética ele tiver. Por exemplo, a estética das rimas. Você pode falar um poema com rimas normais, batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Esses valem pouco. Esses não valem quase nada. Poemas estéticos são aqueles poemas que têm rimas novas, rimas raras, que inventam, formulam, elaboram novas formas de rimar, que fujam do comum, do normal. Então vejam, por exemplo, quando um poeta quer rimar viajar com passear, ele está usando dois verbos com a mesma terminação e que é considerada uma pobre, porque rimar viajar com passear não é rima rica. O ideal é que se rime uma classe de palavras com outra classe de palavras que não seja aquela original da primeira palavra. E aí um poeta senta e vai formando as suas conjugações de rima para dar uma estética nova ao poema, entende? O poema vale cada vez mais pela estética nova que ele tem. Quando você olha e diz, essa rima, essa maneira de rimar é uma maneira nova. Não é rimar amor com dor. Então, quando nós falamos de estética, o que faz com que um texto seja realmente literário tem a ver com a sua estética. Quando nós falamos em poema ou poema, nós estamos falando também na estética que Deus nos dá, porque a estética que Deus nos dá é importante. As pessoas não conseguem ver o que está dentro de nós, elas só conseguem ver o que está por fora. Então é importantíssimo, sim, que tenhamos uma maneira estética de viver, que as pessoas, ao nos olharem, já possam tirar conclusões que sejam conclusões boas. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que prima pelo testemunho do Evangelho, mas que estética eu estarei dando? Se a minha boca só profere palavras obscenas. Se as pessoas que passam por mim só me ouvem dizer palavras obscenas. O que adianta eu dizer o que tenho por dentro, se por fora eu não estou demonstrando o que por dentro de mim existe? Ou pode ser o contrário, que é mais provável. Eu só estou demonstrando o que tem por dentro de mim. Que esta também é uma realidade. Às vezes eu não tenho nada a mostrar por dentro e é aquilo mesmo que eu sou. Mas poema tem a ver com estética. Testemunho tem a ver com estética, com a maneira como eu me conduzo, com a maneira como eu trato os outros, com a maneira como eu me comporto, com a maneira como eu reajo. Tem a ver com a estética, sim. Tem a ver com a aparência, sim. Tem a ver com o exterior, sim. Ora, veja lá se alguém vai se aproximar de uma pessoa que é simplesmente estúpida com todo mundo, que sai dando patada em todo mundo. Quem é que vai se aproximar? Aí podem chegar para você e dizer, não, ele é assim por fora, mas por dentro ele é boa pessoa. Ah, sim, vai.
Eu não vou me relacionar com ele por dentro, eu vou me relacionar por fora. A estética é extremamente importante para o tipo de testemunho que queremos dar. As pessoas precisam olhar e imaginar o que temos por dentro a partir daquilo que mostramos por fora. Porque é também uma forma de testemunho. Somos criação de Deus até por questões da estética. Aquilo que mostramos exteriormente precisa mostrar o que há interiormente. Em último lugar, além da questão do conteúdo, além da questão da identificação e além da questão da estética, um poema tem a ver com transmissão, com mensagem, com fazer bem a alguém ou produzir um bem em alguém. Quem costumava contar uma história muito boa era o Fernando Sabino, autor de muitas crônicas na revista Manchete, depois no Jornal do Brasil, no Globo. Fernando Sabino, falecido em 2001, 2002, uma coisa assim. Bom, Fernando Sabino vivia de escrever uma crônica por dia na Manchete e depois ele publicava os livros que eram a seleção das suas crônicas nessa revista. E ele, uma vez, numa entrevista, contou de um casal que estava se separando. Estavam já com a sua relação completamente deteriorada e naquele dia resolveram se separar. Ele resolveu que ia sair de casa, começou a preparar a sua mala para sair de casa, e a esposa então pegou um livro do Fernando Sabino, de crônicas, e foi para o quarto ficar lendo enquanto ele arrumava a mala para sair de casa. Aí daqui a pouco, enquanto ele estava arrumando a mala, ele começou a ouvi-la rir. Rindo muito, rindo sozinha. Aí ele ficou interessado por aquilo e foi até o quarto, e ela estava com um livro do Fernando Sabino de crônicas, rindo, porque as crônicas dele têm um quê muito especial de ironia e de humor. E ele perguntou: o que é que você está rindo aí? Falou: é umas crônicas que eu estou lendo aqui que estão formidáveis. Falou: então lê para mim que eu quero rir também. E ela começou a ler para ele, e ele começou a rir com ela. E os dois começaram a rir juntos, e ali sentados da cama, e da cama não saíram mais, e ali se resolveram. E ele que ia sair de casa resolveu ficar em casa. E houve uma reconciliação entre os dois por causa de um texto literário. Por causa de um momento criado por um texto literário. Porque aquele texto literário transmitiu uma coisa boa, entende? Quando Paulo diz que nós somos os poemas de Deus, Paulo está dizendo que nós temos que transmitir coisas boas. Temos que abençoar a vida das pessoas. Temos de fazer bem as pessoas com a nossa presença. Temos de tornar um momento agradável com a nossa presença. Temos de aliviar as dores das pessoas, ou pelo menos saber ouvi-las quando precisam. O fato é que nós somos poemas de Deus, e Deus nos fez poemas para que possamos transmitir coisas boas aos outros. Uma palavra. Vocês são criação de Deus, mas que lida assim por cima pode parecer algo comum. Você pode dizer: sim, sou criação de Deus, está escrito lá em Gênesis, e daí? Sim, e daí é que a palavra criação quer dizer tudo isso. E daí que quando Paulo fala em criação, ele está falando em tudo isso. E daí que Deus pode usar nossas vidas como um poema. E daí é que nós só somos poemas quando escritos por Deus. E daí é que quando nós deixamos que Deus vá escrevendo, Ele vai nos tornando poemas belos. E daí que quando nós mesmos escrevemos, nós muitas vezes escrevemos as bobagens maiores que podemos escrever na vida.
Por isso tanta gente olha para trás e se arrepende de coisas que disse e que fez, de verdadeiros estragos que fez na sua própria vida, que quis escrever sozinho. E daí que quando Deus escreve em nossas vidas, o poema vai saindo e vai sendo cada vez melhor. E daí que Deus pode nos usar como pessoas que abençoam a vida dos outros quando estamos nas mãos dele. E daí que é muito bom quando nós sabemos que estamos deixando na memória das pessoas uma agradável lembrança das coisas boas que fomos. E daí que é muito bom as pessoas olharem para a gente e pensarem: esse tem sido um poema de Deus para mim. E daí que não há coisa melhor no mundo do que saber que nossas vidas, escritas por Deus, estão iluminando, adoçando, aliviando e alegrando a vida dos outros. E daí que tudo que Deus escreve é bom. E daí que é melhor ter as nossas vidas nas mãos dele. E daí que nós podemos ser verdadeiros versos de inspiração. E daí que a vida é isso. A vida é passar por aqui, sendo um poema para a vida dos outros. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Amém.